Então, agora na segunda parte da nossa peça, é a confecção do bolso. Então, a gente vai fazer 2 vezes isso aqui. Aqui eu já fiz, vou fazer com vocês, mas queria mostrar como é o nosso quebra-cabeça. Um detalhe, eu escolhi seguir essa padronização de cores, mas vou fazer depois o mesmo bolsinho para essa peça aqui com outra combinação de cores, tá certo? Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer 2 peças dessa, então a gente vai fazer uma dessa. A gente vai fazer uma peça dessa e a gente vai fazer tudo mais uma, porque são 2 bolsinhos. E a gente vai fazer uma peça dessa. Porque na montagem a gente vai costurar essa. Primeiro a gente vai costurar um zíper aqui, certo? E vai costurar esse bolsinho menor aqui na frente com um botão de imã. Depois disso, a gente vai costurar um zíper aqui. E depois disso tudo preso, costurado, a gente vai costurar aqui. E depois disso tudo costurado, a gente vai aplicar aqui na nossa peça, aqui no nosso cinto, certo? Então, vamos lá começar a fazer esse bolsinho. São parecidos, quer dizer, são parecidos, são a mesma forma de executar, diminuindo a quantidade de carreiras. Então, observe que esse tá inteiro, esse é ele separado, porque a gente vai colocar um zíper aqui, e esse que é um pouquinho menor, com uma aba, porque a gente vai prender ele aqui. Então, vocês vão poder também aí, se quiser, mudar o tamanho, mudar a quantidade de pontos, mas a gente vai fazer baseado nesse que eu já fiz aqui. Então, vamos lá, começar pela parte de baixo. Só para vocês entenderem, esse início da peça, de todos os 3 bolsinhos, começa da mesma forma, o que muda é a quantidade de carreiras. Então, a gente vai começar com 8 correntinhas mais uma para virar, aí a primeira carreira são 8 pontos baixos. Depois, você vai fazendo 2 aumentos no início, 2 aumentos no final, até a 14ª carreira. A gente vai terminar com 34 pontos. Então, vamos lá. Eu tô usando a agulha 3. Para vocês terem noção do rendimento, um rolo desse fio Lite Jeans, eu já fiz o cinto, fiz esse bolso de trás e fiz essa parte do bolso da frente. E acredito que ainda dê para eu fazer o outro bolso todo. Então, assim, um rolo dá para vocês fazerem a peça. Lógico que dependendo do tamanho que for a peça. Então, vamos lá. Hoje a gente tem uma participação especial da nossa calopsita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma para virar e agora a gente vai fazer 8 pontos baixos. Se você quiser aumentar o tamanho do bolsinho, você começa já aqui com mais correntinhas. Ou, se você quiser aumentar a altura do bolsinho, você começa igual como eu tô fazendo e faz mais carreiras de aumento ou mais carreiras sem aumento. É só você ajustar. Qualquer dúvida, me chama aí em qualquer um dos canais que a gente tem e eu te ajudo a adaptar. Então, aqui, ó, já virei, aqui eu terminei a primeira carreira, fiz 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, aqui, ó, eu vou virar a peça, eu já começo, eu não faço uma correntinha, eu já vou começar com o aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos no mesmo lugar e vou seguir fazendo pontos baixos até chegar no último ponto. Quando eu chego lá no último ponto, eu faço de novo outro aumento. Virei, que vocês viram aqui, ó, fiz um aumento, ó, 2 pontos no mesmo lugar. Sei que a linha azul não dá pra ver bem, mas basta ouvir
o que eu tô fazendo, que dá pra vocês entenderem. Virei a peça, vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar que eu virei e outro ponto baixo. Então, já é um aumento. E sigo fazendo ponto baixo até o último ponto, onde eu vou fazer outro aumento. E vou seguir assim até a 14ª carreira, quando eu vou totalizar 34 pontos baixos. Então, aqui, o último ponto, ele fica viradinho, gente, ó. Aqui, ó, uma alcinha e a outra alcinha. É preciso ter cuidado. Quem tem dúvida ainda de visualizar esse ponto, coloca um marcador. Até criar ter mais esse olhar, para não esquecer esse ponto, ó. Tá vendo como eu pego ele viradinho? E aqui eu vou fazer mais um aumento. A linha não veio toda. E aqui eu vou fazer mais um aumento, estão vendo, ó? Vou virar e vou seguir. Então, eu vou seguir fazendo esses aumentos até eu completar a 14ª carreira e volto com vocês pra gente seguir o nosso bolsinho. Cheguei aqui nas 14 carreiras, tô com 34 pontos. Agora eu vou fazer 32 carreiras sem nenhum aumento. Então, 30, vou conferir. Agora, a gente vai fazer 32 carreiras sem nenhum aumento. Na nossa pochete duo, vamos lá? Então, a gente se encontra depois das 32 carreiras. Vou relembrar que eu não faço correntinha, eu já faço um ponto baixo no mesmo lugar que eu viro. E agora, dá pra você se distrair vendo aí um filme, vendo uma série, vendo a novela. Coloca um marcador, quem tem mais dificuldade de contar. É normal ter dificuldade de contar às vezes. E no início, quando a gente ainda tá pegando o ritmo, a experiência, quanto menos possibilidades a gente tiver de errar, mais seguro a gente vai se sentindo. Então, coloca um marcador aqui, nessa primeira carreira, que aí você não vai precisar ficar toda hora voltando. Você vai saber que dali você começou as suas carreiras sem aumento. Então, ó. E um abraço. Agora você vai fazer 32 carreiras sem aumento. Cheguei nas 32 carreiras sem aumento. Eu tinha dito que ia dar, mas tenho receio que para fazer esse detalhe aqui da outra aba, eu vou precisar usar mais um pouquinho do outro bolo. Mas tudo bem, faz parte. Eu queria, antes da gente continuar, trazer para vocês uma curiosidade, uma informação. Eu comecei a fazer com agulha 3. Mas o andamento, o desenvolvimento dessa linha tava ficando grande, porque é a tintura, é a forma, é a composição. Essa linha tem a mesma espessura da Charme, mas a forma da torção dos fios, a tintura, isso interfere. Então, eu mudei para agulha 2,5. As outras partes que são feitas com Charme, eu vou voltar para agulha 3. Então, fiquem à vontade, não tenham medo de seguir o instinto de vocês quando vocês estiverem fazendo. Agora, eu vou voltar para minha agulha 3 e vou fazer a parte do acabamento. Vou tirar meu marcador. Eu já tô aqui com minhas 32 carreiras. Tudo igualzinho, ó. Aqui, quando a gente fizer o acabamento, estão vendo, ó? Tá perfeito. Eu agora vou pegar a linha laranja. Vou começar aqui em qualquer ponto. Vou escolher aqui esse ponto, vocês podem começar em qualquer ponto. E vou começar a fazer pontos baixíssimos. Eu vou circular
toda a minha peça com pontos baixíssimos, para depois fazer uma carreira de ponto baixo. Eu gosto bastante desse acabamento, porque eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, para cada carreira, um ponto baixíssimo. Eu já voltei para agulha 3, porque para que o ponto baixíssimo não fique apertado e não deixe a minha peça retorcida. Então, eu já voltei para agulha 3. Vou mostrar aqui para vocês antes de continuar. Quando a gente faz esse acabamento de ponto baixíssimo para depois colocar o ponto baixo, a gente cria uma base. Dessa forma, essa linha verde não invade a linha azul, não fica descontinuado. Dessa forma, ele fica um trabalho mais limpo, tá vendo, ó? Uma continuidade na cor, uma troca de cor mais suave. Eu gosto, né? Então, agora aqui, ó, eu vou seguir fazendo toda essa carreira de ponto baixíssimo e volto com vocês quando eu terminar, pra gente ir pro próximo passo. Essa peça, vocês percebem que ela é toda de ponto baixo, tirando lá na parte do cinto, que a gente teve uma variação de ponto baixo e de ponto baixo alongado. Mas o barato dessa peça é a concepção de uma forma geral, é a montagem, é a possibilidade de variação, né, nos elementos. Até se você quiser fazer também com pontos diferentes do ponto baixo, você pode. É porque eu gosto bastante do efeito do ponto baixo. Aqui, ó, cheguei no final, já vou virar aqui para seguir fazendo meus pontos baixíssimos. Volto com vocês daqui a pouco. Aqui, ó, tô chegando na parte inicial das correntinhas. Eu coloco os pontos baixíssimos bem na beiradinha, pegando a alça da correntinha. Aqui, ó, eu já corto e boto pra dentro com uma agulha de tapeceiro. Coloco pra dentro. Eu refaço. Aqui eu tirei, estão vendo, ó? Aí com a agulha de tapeceiro, eu só faço passar pra trás, porque agora tivemos a participação de um bezerro. Eu passo pra trás assim, ó, e refaço a cabeça do ponto, porque agora a gente vai começar uma carreira de pontos baixos. E na carreira de ponto baixo, eu já vou arrematando todos os fios. Então, vou começar aqui agora em outro lugar. Eu vou mudando o lugar de começar para evitar que fique marcado. Então, agora eu vou começar aqui. Então, eu coloco a agulha dentro do ponto baixíssimo. E puxo. E começo aqui. E agora eu vou fazer... Já tô arrematando o fio atrás. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que eu fiz. Com um detalhe que nas viradinhas vou mostrar a vocês. Nas viradinhas, aqui eu coloquei 2, estão vendo? Aqui eu coloquei 2. Aqui eu coloquei 2. E aqui eu coloquei 2. Então, nas viradinhas eu coloco 2. Então, vamos lá. Cheguei aqui na viradinha, ó. Eu vou colocar 2 pontos baixos. Aí, sigo. Ponto baixo. Para cada ponto baixíssimo. Já vou arrematando todos os fios que estão soltos.
Dessa forma a gente já ganha um tempinho, porque não vai precisar arrematar depois com agulha de tapeceiro. E aqui eu vou seguir, eu agora só vou colocar 2 pontos juntos lá na quina de cima. Aqui eu sigo colocando ponto baixo sobre ponto baixíssimo. Até a parte lá de cima. Vamos lá? Esses daqui, ó, que estão já arrematados, eu dou uma esticadinha para ajustar, para desembolar e já corto. Cheguei na quina aqui, ó. Vou fazer 2 e já vou arrematar também o fio de cima. Sempre que eu tô arrematando já na costura, quando eu vou cortar, eu faço assim, vou mostrar a vocês. Antes de cortar, eu dou uma puxadinha assim, ó, para o fio desembolar, para arrumar. E aí, corto bem rente. Aqui já vou cortar esse também, ó. Eu puxo para dar uma ajustada. E agora eu vou terminar de fazer esse acabamento. Aqui, ó, eu já cheguei no último, porque esse primeiro já tá ocupado, estão vendo? Aí, o que a gente faz? A gente corta. E com a agulha de tapeceiro, a gente recria essa cabeça de ponto. Eu venho da frente para trás. E volto aqui pelo meio. Aí, recriei a cabeça do ponto. E agora, já vou passar aqui por dentro. E essa primeira parte do bolso tá pronta. Agora, o esquema é o seguinte. Eu vou com a linha Charme refazer esse início, igualzinho como eu fiz. Vou explicar pra vocês, espera aí que eu já mostro. Espera aí que... Então, aqui já tô com as duas partes de trás prontas, estão vendo? As duas partes maiores. Agora, eu vou fazer outra parte igual a essa, que começa da mesma forma. Eu vou com agulha 3, que nem eu fiz essa, começar com 8 correntinhas, 8 pontos baixos, e vou fazer as carreiras de aumentos. Só que, nesse caso, eu faço somente até 32 pontos. Então, eu não faço 14 carreiras, eu só faço 13 carreiras. Então, vamos lá, vou começar com vocês aqui. Vou tirar daqui para não atrapalhar vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma para subir e vou começar o mesmo processo. E vou fazer aumento no início, aumento no final. Aumento no início, aumento no final. E vou fazer até chegar na 13ª carreira, onde eu vou ficar com 32 pontos. Depois de chegar nessa 13ª carreira com 32 pontos, confere aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Virei, eu faço logo um ponto baixo e agora outro ponto baixo. Depois que a gente chegar nessa 13ª carreira, a gente vai trabalhar nessa segunda parte do bolsinho por 20 carreiras sem aumento. Vou conferir com vocês aqui,
porque quem tiver já adiantado... Deixa eu só terminar essa carreira. Um aumento no início e um aumento no final, tá vendo? Agora, essa parte aqui, ó, a gente vai trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. 13 com aumento. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 carreiras sem aumento. Então, na parte maior, a gente fez 14 carreiras e 32 carreiras sem aumento. Nessa parte menor, a gente vai fazer 13 carreiras com aumento, 13 carreiras até chegar na quantidade de pontos, e depois a gente vai fazer 22 carreiras sem aumento. E observem que a gente faz o acabamento da mesma forma. Então, nem precisa eu repetir, basta voltar no vídeo para ver o que é que a gente fez nessa parte aqui. Então, vou fazer 13 carreiras. A primeira é de ponto baixo, a segunda em diante até a 13ª, aumentando no início e no final. Depois eu vou fazer 22 carreiras sem aumento. Depois eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, uma carreira de ponto baixo. E aí eu volto com vocês pra gente fazer essa segunda parte, que essa segunda parte vai vir em cima. A gente vai costurar um zíper pequeno aqui. Então, vamos lá? Eu volto com vocês com essa parte aqui pronta. Quem tiver dúvida, volta no vídeo e faz igual a essa, só que são 22 carreiras sem aumento e 13 carreiras até chegar à quantidade de pontos. Que a gente vai trabalhar nessa, são 32 pontos. Nessa foram 34. Vamos lá? Então, gente, vamos seguindo aqui com a nossa peça. Chegou aqui nessa parte que eu vou recapitular cada um dos pedaços, porque não precisa eu ficar mostrando o crochê, porque são todos iguais. Então, vamos recapitular. A parte maior são, a gente começa com 8 correntinhas, mais uma para subir, faz a primeira carreira com 8 correntinhas e segue aumentando no início e no final, no início e no final, no início e no final, até a gente ter 34 pontos. Depois que a gente chega na 14ª carreira, com 34 pontos, a gente faz por 32 carreiras sem aumentar, 32 carreiras com 34 pontos. Depois a gente faz aquele acabamento que vocês podem voltar no vídeo e vão ver que é de ponto baixíssimo e de ponto baixo, colocando 2 pontos nessa quina, nessa e nessa. A parte maior do bolsinho. A parte do meio do bolsinho, igualzinho, a gente começa com 8 correntinhas, mais uma para virar, faz a primeira carreira com 8 pontos baixos, depois aumenta no início e no final, no início e no final, até a gente ter 32 pontos. Então, a gente faz até a 13ª carreira, porque a gente fica com 32 pontos. Desses 32 pontos, depois de ter alcançado os 32 pontos, a gente vai subir sem aumentar 22 carreiras. 22 carreiras e depois faz o mesmo acabamento de pontos baixíssimos, de pontos baixos, com 2 pontos aqui, com 2 pontos baixos aqui, 2 pontos baixos aqui, 2 pontos baixos aqui. Fizemos a primeira parte e a segunda parte. Essa partezinha aqui, a gente faz 32 correntinhas, mais uma para subir, por 6 carreiras de pontos baixos, ou seja, 6 carreiras de pontos baixos com 32 pontos. Depois, a gente circula toda a peça com pontos baixíssimos e pontos baixos, colocando 2 pontos aqui juntos, 2 pontos juntos aqui, 2 pontos juntos aqui e 2 pontos juntos aqui. Fizemos a parte maior, a parte do meio, que é dividida em duas. Eu já comecei a fazer a terceira parte desse bolsinho, mas vou explicar para vocês aqui, porque é igualzinho.
A gente começa com 8 correntinhas, mais uma para virar. Faz a primeira carreira com 8 pontos baixos. Aí a gente vai fazer aumento no início, aumento no final, aumento no início, aumento no final, até a gente ter 28 pontos na 11ª carreira. Da 11ª carreira em diante, a gente vai fazer 15 carreiras sem aumento. 15 carreiras sem aumento. E a gente vai circular com pontos baixíssimos e pontos baixos, colocando 2 pontos juntos aqui, 2 pontos juntos aqui, 2 pontos juntos aqui, 2 pontos juntos aqui. E eu volto com vocês para mostrar como é que eu fiz a aba. Agora, o detalhe é que a aba é de azul marinho, mas na hora eu explico para vocês. Então, vamos fazendo aí. Eu vou terminar essa minha parte, a partezinha menor. Vou circular ela com pontos baixíssimos e pontos baixos e volto para fazer com vocês a aba, que é a única parte da peça que tem diferença, porque ela tem diminuições. Então, até aqui, nesse estágio, os 3 pedaços do bolsinho são iguais. Então, a única diferença entre eles é a quantidade de aumentos que vocês vão fazer, certo? Para eles ficarem num degradê, numa diminuição gradativa. E a peça a gente vai montar ela assim, estão vendo? Então, vamos lá fazer o terceiro bolsinho desse outro conjunto e eu volto com vocês pra gente fazer a aba. Para quem não tem muito traquejo ainda em contar as carreiras que vão seguir sem aumento, marca com um fiozinho de linha, marca com um marcador. E agora aqui eu vou seguir para minhas 15 carreiras sem aumento desse último pedacinho do conjunto do bolso. Eu não mostrei o crochê de cada uma das partes ipsiliter, todo o processo, porque é um processo de repetição. Então, você entendendo a lógica geral da peça, você pode inclusive adaptar e fazer do tamanho que você desejar ou que sua cliente desejar. Eu vou seguir, eu tô usando a agulha 3, lembram que no momento que eu fiz com o jeans lit, eu tinha mudado para 2,5 porque ele estava ficando maior. Porque ele, apesar de ter a espessura do fio charme igual, a tintura do fio, a composição do fio e o enrolar dos fios deixa o fio diferente. Então, a gente precisa também observar isso durante o nosso processo de produção das peças e de criação. Esses ajustes são sempre necessários. Então, vou fazer aqui as 15 carreiras. Vou fazer o acabamento na lateral e volto com vocês pra gente fazer a aba. E daí a gente já vai montar a nossa peça, costurando bolsinho a bolsinho, de cima para baixo, do menor para o maior, para depois a gente costurar ele no nosso cinto. E assim a nossa pochete duo vai estar completa. Então, vamos lá. Aqui, ó, já estão quase prontos os 2 grupinhos, estão vendo, ó? Só falta fazer a aba desse outro bolsinho e eu vou fazer a aba com vocês. Como a gente tem aqui uma base com 28 pontos, a gente vai fazer 28 correntinhas mais uma para virar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Mais uma para subir. E agora eu vou trabalhar 3 carreiras com 28 pontos. Para depois a gente começar as carreiras de diminuição, que serão 7 carreiras com diminuições no início e diminuições no final. Lembram que eu falei no início que toda a peça quase que ia dar com um rolo? Aqui é o finalzinho do primeiro rolo do fio jeans, que eu acho que vai dar para fazer, talvez
não dê para fazer a parte dos acabamentos. Então, essa é uma peça feita desse tamanho que eu fiz, que tem um consumo pequeno de fio, porque, observem, foram essas partes, mais o cinto, eu usei praticamente um fio desse e o fio Charme, olha, eu usei um tanto, tá vendo, ó? Que ainda tá bastante, ainda tem muito. Eu tirei pelo meio, mas é uma peça que não consome muito fio. Então, vamos lá. Eu tô aqui fazendo, vou terminar essa carreira com 28 pontos e vou fazer mais 2 carreiras e volto com vocês, já com 3 carreiras feitas, pra gente começar a fazer as diminuições. E aí eu vou mostrar bem devagar como é a diminuição. Temos 2 formas de fazer, para quem já sabe, que pode seguir fazendo como já faz, mas para quem ainda não sabe, poder aprender também. Então, vamos lá. Agora, 3 carreiras feitas, a gente vai começar a fazer as diminuições. Eu viro a peça. A gente tem algumas alternativas. A primeira é você não fazer o ponto aqui nesse primeiro e já vir pra cá. Aí você diminui um ponto. Ou você enfia onde você tá, pega uma laçada, enfia no ponto da frente, pega uma laçada e tira. Essa é uma diminuição, uma forma. A outra eu vou fazer aqui pra vocês verem. A gente tá aqui com a peça virada, eu não pego nesse primeiro ponto e venho pra cá. E aqui eu pego e diminuo. E aí, vou seguir até o final. E no final dessa carreira, eu também vou fazer uma diminuição. E que da mesma forma, eu posso pular um ponto e só pegar no último. Ou eu posso puxar a laçada, não tirar, puxar a laçada, não tirar. Tem essas 2 formas, no caso de costura reta, né? Costura de ida e volta. Quando é amigurumi, tem outras alternativas e tem também a diminuição invisível. Mas aqui nessas peças que são planas, costura de vai e volta, a gente não precisa fazer uma diminuição invisível. Aqui, ó, tô chegando no final. Então, aqui, presta atenção. Tenho 1 e 2 pontos, estão vendo? Ó, tenho esse aqui, tenho esse aqui. Ou eu vou fazer, pega a laçada, não tira, e pega a laçada no último e não tira. E aí, agora aqui eu tiro tudo, assim eu faço uma diminuição, porque de 2 pontos eu virei 1. Ou eu pulo esse e só pego aqui nesse. E assim eu faço a diminuição. Geralmente aqui no final eu faço uma laçada, não tiro, uma laçada, não tiro, e aqui eu tiro tudo. Aí eu viro. Aí aqui, como é que eu faço? Eu não vou pegar nesse e já venho pra esse aqui, pro ponto da frente, ó. Eu sei que azul marinho atrapalha, mas presta atenção. Eu não vou pegar nesse primeiro ponto aqui, vou pegar nesse. Então, ó, assim eu já faço outra diminuição. Vou chegar até o final e lá eu vou fazer outra diminuição. E serão 7 carreiras, eu já fiz a primeira, tô na segunda, e vou fazer depois dessa mais 5 carreiras de diminuição. Para somente depois eu fazer aquele acabamento de ponto baixíssimo e o acabamento de ponto baixo. Então, tô chegando aqui no final dessa carreira. Realmente vou ter que abrir o outro rolo, vou usar um pouquinho do outro rolo. Mas ainda assim é uma peça que... Aqui, ó, presta atenção. Tem esse e esse, estão vendo, ó? Vou tirar aqui a agulha. Tem esse ponto e esse. Então, o que é que eu faço aqui na diminuição? Eu puxo uma laçada, não tiro, vou no próximo, puxo uma laçada, fiquei com 3 laçadas, agora eu tiro tudo. Assim, eu fiz uma diminuição. E eu vou fazer agora a minha terceira carreira de diminuição. Quando eu começo a carreira, eu não vou colocar minha agulha aqui nesse primeiro ponto, já vou pular pro segundo. Então, eu pulo pro segundo ponto e assim eu já fiz outra diminuição. Então, vou continuar aqui
Tô na terceira, depois dessa vou fazer ainda mais 4, para totalizar 7 carreiras de diminuição no início e no final. E aí volto com vocês depois da peça já com os acabamentos. Os acabamentos são iguais a todos que a gente fez até agora. Uma carreira de ponto baixíssimo e uma carreira de ponto baixo. E a gente vai começar a costurar a nossa peça. Tô chegando aqui no final, vou fazer com vocês mais uma vez essa diminuição. Eu tenho 1, 2, estão vendo? Eu boto a laçada, fico na agulha, boto a laçada, fico na agulha. Fico com 3 laçadas e aqui eu tiro as 3. Vou fazer, eu já fiz 3 carreiras de diminuição, vou fazer mais 4. Vamos começar agora a costura e a montagem da nossa peça. Então, a gente começa de cima, da parte menor para a parte maior. Então, já peguei aqui, já tô com o meu fio, o azul escuro, que eu vou costurar sempre com o fio que tá do acabamento. Por que eu tô costurando com o fio do acabamento? Por uma escolha minha mesmo, não tem nenhum outro motivo. Eu vou pegando aqui, ó, ponto por ponto, pela costura pela beiradinha do ponto. Vou costurar essa parte toda aqui. Aqui, quem quiser pode fazer ponto cruzado, pode fazer ponto caseado. Eu vou fazer essa aqui. Escolhi fazer com a linha de crochê, porque eu acho que ela é mais resistente. Você sabe que a gente pode também fazer? Forrar. Mas no caso aqui, não precisa, porque a linha, ela já... O ponto é baixo, não vai cair nada. Mas quem quiser também pode forrar. Para a parte interna de cada bolsinho ficar forrada. Mas aí é um trabalho a mais. É preciso a gente também sempre avaliar o custo-benefício, né? Se não é uma solicitação específica da cliente, você tem que botar nos seus cálculos aí de preço da peça, de custo, esse trabalho a mais. Eu só tô dando a ideia que é possível se fazer. Vou costurar aqui essa e volto pra gente costurar a aba. Já tô acabando aqui a costura. Aqui, ó, eu deixei essa linguetinha aqui, que é um pedacinho da parte de baixo, já que o meu bolsinho é menor mesmo. Quem não quiser fazer o bolsinho da frente menor, é só fazer com a mesma medida, aumentar até chegar nos 32 pontos, igual ao bolsinho intermediário. Aqui tô terminando. Vou arrematar o fio para poder costurar nossa aba com outro fio. Talvez até dê com esse. Aqui, ó, sempre no ponto da beiradinha, eu vou fazer esse detalhe, ó. Porque é uma forma de você fixar mais, tá vendo, ó? No ponto da beiradinha eu fiz isso. Eu vou fazendo daqui também. Agora, a gente vem com nossa aba, ó. A gente vai costurar nossa aba, presta atenção. Ela vai ser costurada assim. A gente vai costurar nossa aba na primeira carreira. Desculpa, tava com a tela. A gente vai costurar nossa aba aqui, ó. Na primeira carreira da nossa base aqui, da parte amarela. Então, olha, eu vou posicionar aqui minha aba e vou costurar ela assim, respeitando a dobradinha dela aqui, hein, gente? Então, eu vou pegar aqui meu fio. Vou pegar aqui um e o outro. Ó,
tô mantendo essa parte reta da aba aqui, tendo como parâmetro essa fileira aqui, ó. E aqui agora eu vou ponto a ponto. Eu aproveitei o mesmo fio, nem precisei arrematar. Eu peguei um fio grande. E agora aqui, ó, eu tomo como base essa carreira. Eu sempre acabo sendo repetitiva, né? Aqui, fiquem à vontade e costurem como se sentirem melhores. Isso aqui é uma parte da montagem da peça, mas você entendendo a concepção geral, você pode deixar a sua imaginação fluir e você pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu tô costurando aqui, ó, respeitando a dobrinha da aba, estão vendo, ó? Ó. Aqui ela começa a descer, eu também começo a descer. E aqui, ó, eu vou fazer aquele mesmo detalhezinho que eu fiz lá. Lembram que no último ponto aqui, ó, esse aqui eu arremato depois. Eu, ó, faço aquela fechadinha. Agora, depois aqui, a gente vai costurar o nosso botão de ímã. Agora, depois que eu arrematar esse fio, eu vou costurar essa parte intermediária aqui. Só que, olha o detalhe, antes de costurar, a gente tem que colocar o nosso zíper. Porque fica mais fácil colocar o zíper com ele solto. Então, eu vou arrematar esse fio que tá sobrando e vou pegar um zíper pequeno que eu quero colocar ele aqui, entre essa parte e essa parte. Então, eu tenho dois zíperes do mesmo tamanho. Eu peguei um zíper aqui, mede 18 centímetros. Ele tá maior do que a peça, mas eu vou cortar depois que eu costurar. Eu pego agora a linha verde, vou fazer uma costura criativa. Como é que chama costura criativa? Aquela que ela aparece mesmo. Não vou ter problema com isso, não. E é mais fácil assim, ó. Eu vou posicionar com alfinete. Eu alfineto o meu zíper ali. Pra poder eu saber o meu limite da minha costura. E agora eu vou costurar aqui com a costura reta, depois eu vou costurar aqui em cima com a costura reta.
costurar o zíper com ele antes de estar preso é bem mais fácil. Então, vou costurar esse aqui, vocês já perceberam, vou mostrar atrás. É uma costura reta, sem nenhum mistério. Estão vendo? Vou costurar aqui e volto com vocês para posicionar a parte de cima. Agora, eu vou alfinetar a parte de cima, estão vendo? De um jeito que eu fique aqui tranquilamente com o meu zíper correndo. Então, aqui, ó. E vou costurar a parte de cima do mesmo jeito que eu costurei a parte de baixo. Agora, antes de costurar ele alfinetado, é bom a gente testar se o zíper tá correndo, porque ele não pode pegar, né, na linha, senão. Então, a gente tem que aqui, ó. Estão vendo? E agora, eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei aqui embaixo essa parte. Então, cheguei nesse estágio aqui, ó. O meu zíper corre aqui. Eu vou deixar para cortar essa partezinha que tá sobrando depois. Agora, eu vou costurar essa parte aqui. Aqui, ó, ficou um pouquinho maior, tá vendo? Não tem problema, porque a gente vai costurar no cinto. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar costurando daqui, rodeando toda a peça até chegar aqui. Vai ficar aqui aberto porque a gente vai encaixar o cinto aqui. Então, agora eu vou pegar o fio verde novamente, porque é a cor principal da parte da frente. E vou começar aqui minha costura, ó. Deixo ele bem... Bota uns alfinetes, se quiser, para que ele não corra, né? Para que sua costura não corra. Prendendo bem a parte de trás com a parte da frente. E agora, eu vou começar costurando daqui. Desse primeiro ponto, que encontra aqui, aqui e aqui. E agora, eu vou começar costurando do mesmo jeito que eu costurei tudo. Indo e vindo. Desculpa, deixei sem querer a mão subir. Mas é assim, porque como eu já entendi que essa parte vocês entenderam, mas tudo bem, vou de novo aqui, que a mão subiu na tela. Eu boto uma linha grande e ela fica embolando. Aqui, ó, eu passei pelo zíper, eu vou voltar pra fazer uma barrinha para o zíper não correr. Estão vendo que eu fiz uma barrinha pro zíper não correr? Porque isso aqui eu vou tirar depois. Vou voltar aqui. E vou seguir aqui. Ponto por ponto. Costurando uma peça na outra. Hoje a gente tem a companhia de vacas e
e de calopsitas. Vou seguir aqui costurando, gente, e volto com vocês quando eu terminar, pra gente prender no cinto e colocar aqui o botão imantado, que a gente vai colocar um botão imantado aqui. Então, vamos lá. Aqui costurei, estão vendo, ó? Não se preocupe que isso aqui não vai ficar assim. A gente vai fazer um pedacinho de crochê verde pra cobrir, tá certo? Não se preocupe. Agora, o que que acontece? Você tem que definir se você quer o seu botão assim ou se você quer seu botão de lado. E você também pode definir se você quer que o seu bolsinho seja na frente ou na lateral. Eu vou colocar o meu com o botão pra frente, então eu vou dobrar bem certinho aqui. E quero que o meu bolsinho fique bem na lateral. Então, eu vou fazer assim. E vou colocar ele bem no meio. Bem no meio. Então, aqui o que que acontece? Lembra que a gente tá com essa parte maior do que essa? A gente vai costurar ela aonde ela tá. E vou mostrar aqui pra vocês. E a parte de baixo a gente vai costurar bem na beiradinha aqui do nosso cinto. Então, eu viro de volta, faço tudo de novo e vou alfinetar agora pra vocês verem. Dobrei bem retinho o meu cinto, ó. Meu cinto aqui, meu palmo tem 22 centímetros, então aqui eu tenho 44 centímetros. Eu quero ele bem no meio, então eu quero aqui, ó. Eu posiciono bem aqui. E vou alfinetar. Aqui, ó, essa parte que tá menorzinha, a gente vai costurar aqui. Depois eu vou pegar o laranja e vou costurar aqui. Mas agora, eu vou aproveitar que eu tenho fio verde. Vou conferir que o meu está bem no meio. Tá bem no meio. Também, como é uma coisa artesanal, uma coisa manual, a gente também não pode ficar muito na agonia. E aqui, ó, eu vou costurando ponto a ponto. Pegando sempre na cabeça do ponto, né? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Eu vou pegando sempre aqui, ó, na cabeça do ponto do detalhe verde. E vou ponto a ponto costurando. Mantendo ali uma linha, né, na parte de trás do cinto. Para que ele fique reto. A gente tem que encontrar o ponto certo de enfiar a agulha. Para que a agulha não fique pelo meio do ponto. Eu vou costurar essa parte e volto com vocês para mostrar a parte que eu vou costurar atrás. E aí, a gente vai fazer aqui, ó, um detalhe de crochê verde pra fazer o acabamento do zíper. Não se preocupem que não vai ficar assim. Aqui, ó, vou mostrar a vocês, só tá faltando costurar essa parte. Eu já costurei toda essa parte aqui, eu vou costurar. Estão vendo? Agora, eu vou vir aqui com o azul marinho e vou costurar essa parte. Como que eu vou fazer isso? Eu abro o... Eita, que o Lolo hoje tá querendo dar um oi pra vocês.
Olha aqui. Estão vendo, ó? Olha como tá ficando a nossa peça, o bolsinho. E aqui onde a gente vai botar o botão ímã. Aqui, ó, por que que eu abri? Porque eu quero justamente pegar... Eu vou alfinetar aqui para facilitar para vocês verem. Então, eu pego, eu sigo aqui uma linha do bolsinho do fundo pra costurar. Estão vendo? Vou costurar com a minha linha azul marinho, pra ele não aparecer aqui atrás. E volto pra gente colocar o botão ímã e fazer o nosso detalhezinho aqui do nosso acabamento. E aí, vocês vão fazer a outra costura toda do outro bolso e colocar do outro lado. Vamos lá? Ó, eu abro aqui para facilitar segurar, estão vendo? E olha como é que eu vou. Eu marquei com alfinete uma linha e vou também costurando ponto a ponto numa costura reta. Tentando manter o mais reto possível. Tô com o zíper aberto pela frente para facilitar eu segurar. Então, vou seguir aqui costurando e volto com vocês para essas duas etapas finais, que é o botão de ímã, que eu tenho aqui um botão de costurar, mas pode ser botão de pressão, pode ser botão de botão mesmo. Estão vendo aqui? Tô costurando. Pode ser também aquele fecho, fecho lagosta, pode ser aquele fecho de bolsa que um encaixa no outro, né? Que trava quando encaixa, não sei o nome técnico dele. Vou seguir costurando aqui e volto com vocês. Então, olha só, costurado aqui no fundo, como ficou bom o acabamento. Agora, a gente vai colocar o botão de costurar, porque esse botão imantado que tem essa linguetinha, estão vendo? Vocês podem colocar ele aqui na parte de dentro, mas na parte de fora, se vocês colocarem ele, vocês vão ter que disfarçar com alguma coisa, né? Porque senão ele aparece. Eu vou ver aqui que eu já volto para mostrar para vocês. Eu posiciono a parte mais grossa aqui, ó, na parte de baixo. Eu gosto de prender bem na beirinha da aba, pra a aba não ficar dobrando. Então, eu posiciono aqui, estão vendo, ó? Eu posicionei ele, tentando manter ele bem no meio. É tudo muito na vista, né? No golpe de vista. E aqui, ó, eu vou costurar ele. Eu peguei uma linha marrom escura que eu tinha. Aqui eu tô fazendo com agulha e com linha de costura normal, porque o espaço que é para passar aqui, ó, é muito pequeno. Então, a agulha de tapeceiro não passa aqui nesse espacinho. Mas, quem tiver pode fazer com uma agulha, com a linha do tom da peça, eu não tinha. E aqui eu costuro primeiro a parte que eu não sei se chama macho ou chama fêmea. Eu vou costurando, já dando nó, estão vendo? Ó, eu costuro e já dou um nó.
Eu passo 2, 3 vezes já dando nó, porque dessa forma a gente garante que fica uma costura bem fixa. Aí, venho agora para aqui. Passo aqui por dentro. Também vou dar aqui 2 ou 3 voltas. E depois eu posiciono a parte de cima. Eu vou mostrar. Eu vou terminar de costurar esse e volto para mostrar para vocês como é que eu costuro a parte de cima, como é que eu marco. Depois que eu costurei o da parte de baixo, o que é que eu faço? Eu encaixo aqui no ímã a parte de cima, estão vendo? Já botei minha linha na agulha. Vocês sabem que eu faço assim, né? Eu enfio na agulha com esse elinho aqui, ó. Porque aí eu enfio lá e já prendo aqui pra não ter que dar nozinho na ponta da linha. Eu sempre faço assim. Agora eu estico aqui a aba. Aí agora eu seguro aqui ele, ó. Que eu segurei, agora que eu não solto mais até eu prender. E vou fazer da mesma forma. Eu tento aqui, como aqui é a parte de cima, eu tento... Opa, tirei. Passei e depois eu mesma tirei. Eu tento pegar somente na parte de dentro da linha, tá, gente? Pra não aparecer do outro lado da costura. E aqui, vou fazer que nem eu fiz as outras partes. E sempre a linha em bola. E a gente tem que ter paciência para desembolar. Aqui eu vou costurar, vou passar 2, 3 vezes, que nem eu faço na parte da... E vou dando o nozinho. Aí, passo aqui por dentro da linha. Não deixo a linha transpassar toda a costura, para ela não aparecer do outro lado. Então, aqui, ó, não dá para ver nada da costura. Deixo ele aqui bem retinho e vou fazer a mesma coisa. Passa aqui para a parte de baixo. Aqui também cada um pode ir fazendo como se sente melhor. Tudo é somente uma sugestão, tudo é somente um... Perdi a linha aqui, vou voltar. Terminei de costurar, ó. E agora, a gente vai fazer um detalhezinho aqui. Eu vou fazer no verde, tá? Porque o verde é que aparece na frente. E como é que é esse detalhezinho aqui? Tô com a agulha 2,5. 2, 3, 4, 5, 6. Que é um detalhezinho que eu vou cobrir aqui, tá vendo, ó? Bem, bem, bem. Um pra virar. Então, volto. E vou fazer... 4 carreiras com 6 pontos altos, 6 pontos baixos. O Lolo me zoando, tá? Voltei, mais uma carreira. Voltei, mais outra carreira.
mais outra carreira. Antes de eu cortar, eu vou olhar se vai dar. Eu quero abraçar toda essa parte, estão vendo, ó? Então, eu vou fazer mais uma, porque 4 ficou curta. Então, a preocupação que você vai ter aqui é de abraçar toda essa partezinha do detalhe de um lado ao outro. Então, eu quero que ele cubra aqui, ó, daqui até aqui e circule aqui. Então, agora deu. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Vou cortar aqui, ó, com um fio maior, porque vai ser com ele mesmo que eu já vou costurar. Então, aqui eu arremato. Aqui, ó, eu vou posicionar aqui. Vou enfiar toda de frente até atrás. E vou pegar o pedaço do verde, ó. Observem. Aí agora, ó, eu já vou botar também pra dentro esse arremate. Aí venho pro ponto da frente. Passo todo pra frente. E aqui eu tenho que pegar o ponto da frente, tá vendo? Vou pro próximo. Estão vendo o acabamento, ó? Então, vou fazer isso dos dois lados e vou costurar o meu outro bolsinho todo. E volto aqui para mostrar para vocês a peça toda concluída. E aqui, ó, um bolsinho todo pronto. E agora eu vou costurar o outro, fazer os acabamentos para nossa pochete, que ela vai ficar assim. A gente bota o bolsinho, ele vai ficar do lado, estão vendo? O outro vai ficar aqui do lado. Vamos lá? E aqui a gente tá com a nossa peça concluída, com os dois bolsinhos presos, já feito todos os acabamentos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo projeto.